Olá pessoal, vamos começar mais uma aula sobre variáveis aleatórias, agora com a parte 7. Na unidade 2, nós aprendemos algumas medidas resumo de posição e dispersão. Por exemplo, uma medida de posição era a média, e naquele caso era uma média observada a partir dos meus dados. E uma medida de dispersão era, por exemplo, a variância. E, de novo, era uma variância observada dos meus dados. Nas próximas aulas, a gente vai aprender exatamente essas mesmas medidas, entretanto, agora para variáveis aleatórias. Então, vamos relembrar o que já aprendemos. Considere a frequência dos funcionários segundo o número de filhos. Então, nessa tabela, eu tenho a minha variável, que é o número de filhos, variando de 0 até 5, exceto o 4 aqui. Na segunda coluna, temos a frequência observada. Então, veja, são dados passados. E na terceira coluna, a proporção. Para calcular a média, nesse caso, a gente representa por esse x-barra, e o cálculo é o valor da variável vezes a sua frequência. Então, é 0 vezes 4, mais variável vezes frequência, 1 vezes 5, 2 vezes 7, e assim até o 5 vezes 1. E isso tudo dividido pela frequência total, que nesse caso é 20. Entretanto, eu posso reescrever essa média dividindo esse 20 para cada parcela, ficando dessa forma: 0 vezes 4 dividido por 20, mais 1 vezes 5 dividido por 20, mais 2 vezes 7 por 20, e assim até o 5 vezes 1 dividido por 20. E isso por quê? Porque nesse caso, o que temos é o valor da minha variável, que seria 0, 1, 2, 3 e 5, vezes a frequência relativa, que a gente está chamando aqui de proporção. Então, é assim que a gente calcula a média observada. E nesse caso, dá 1,65. Então, em resumo, para calcular a média observada da minha variável, eu considero essa distribuição de frequência. Então, na primeira linha, temos os valores possíveis que x pode assumir. Na segunda linha, a minha proporção, que é a frequência relativa observada. Então, o x-barra fica sendo valor da minha variável vezes frequência. E assim para todas as categorias. Ou, de forma mais resumida, através dessa somatória. Então, nesse caso, eu estou somando para todas as possíveis categorias da minha variável. E por que estamos revendo esse assunto agora? Porque o que vamos aprender na aula de hoje é o que chamamos de esperança de uma variável aleatória. E ela faz o papel exatamente da média. Entretanto, agora não temos mais valores observados. Vamos calcular uma média considerando uma probabilidade. Então, a esperança de uma variável aleatória é definida da seguinte forma: seja a variável aleatória discreta x, então vamos estudar primeiro a parte discreta e depois a contínua, assumindo os valores x1 até xp, com as respectivas probabilidades. Então, se antes tínhamos frequências observadas, agora temos probabilidades associadas a cada uma das categorias. Então, temos essa representação. Veja que é muito semelhante ao que vimos anteriormente. O que muda é que tínhamos frequências observadas, agora temos probabilidades em cada categoria. E a esperança é dada da seguinte forma: valor da minha variável aleatória vezes a probabilidade de ocorrência dessa categoria, mais valor da minha variável vezes probabilidade de ocorrência, e assim para todo mundo. Então, é de fato uma média, mas não é uma média observada, porque eu não estou considerando aqui frequências observadas, e sim
probabilidades de ocorrências de cada categoria. E de forma mais resumida, temos essa representação. Então, esperança não tem segredo, se a gente entendeu o papel da média para os meus dados. Vamos ver um exemplo. Considere x como a resposta em um questionário, assumindo os seguintes valores: -2, -1, 0, 1 e 2, com as seguintes probabilidades. Então, temos aqui a distribuição de probabilidade da minha variável aleatória x, e queremos calcular agora a esperança de x. A esperança é representada por esse E, entre parênteses, x maiúsculo, porque é a esperança de uma variável aleatória. E é dado aqui por -2, que é o valor possível da minha variável, vezes a probabilidade de ocorrência dessa categoria, mais -1, que é o segundo valor possível, vezes a sua probabilidade, e assim até o 2 vezes 3 sobre 10, que é a probabilidade associada à categoria 2, resultando em 0,2. Então, se temos uma distribuição de probabilidade para minha variável, nesse caso, que é a resposta em um questionário, eu espero que, em média, essa variável fique em torno de 0,2. E eu disse espero porque eu não observei nada ainda. Outro exemplo. Considere o lançamento de um dado de 6 faces e defina a variável aleatória y como sendo o valor observado na face superior do dado. A distribuição de probabilidade a gente já sabe como funciona, considerando um dado honesto. Vamos aqui calcular a esperança de y. Novamente, esperança são os valores possíveis vezes as probabilidades de cada valor. Então, é 1 vezes P de 1, 2 vezes P de 2 e assim até os 6 vezes P de 6. Como todas as probabilidades são iguais a 1/6, temos 1 vezes 1/6, 2 vezes 1/6, até os 6 vezes 1/6, resultando em 3,5. Então, se eu lançar o meu dado várias vezes e ir calculando a média destes valores, eu espero que, com o passar do tempo, ou seja, com o aumento do n, essa média convirja para 3,5. E é exatamente isso que estamos fazendo nessa simulação. Nós vamos lançar um dado honesto várias vezes, nesse caso, inicialmente 100 vezes, e calcular a média dos valores. E veja o que acontece. Em cada pontinho dessa linha verde, significa a quantidade de lançamentos que eu já fiz e a média resultante destes lançamentos. E veja que, com o passar do tempo, a média observada fica cada vez mais próxima da média esperada. Ou seja, esse valor médio observado converge para o valor médio esperado. Então, se eu fosse dar um palpite sobre o valor médio que eu observaria depois de 200 lançamentos, por exemplo, o meu melhor palpite seria a minha esperança, que é em torno de 3,5. E quando o dado não é honesto, o que vai acontecer é que a minha esperança vai mudar, mas da mesma forma, a minha média observada vai convergir para esse valor esperado. Vamos ver mais um exemplo. Numa central telefônica, o número de chamadas por minuto chega segundo a seguinte distribuição: P de x igual a essa quantidade, se o x assume valores discretos 0, 1, 2 e assim por diante, e 0 caso contrário. Qual que seria a esperança da minha variável aleatória x, que conta o número de chamadas por minuto? Ora, Eduardo, a esperança de x é igual ao valor possível que a minha variável pode assumir, por exemplo, 0, vezes P de 0, que é exatamente essa razão, mais 1 vezes P de 1, 2 vezes P de 2 e assim por diante. Nós não vamos entrar em detalhes aqui como calcula essa somatória, porque o importante aqui é compreender o resultado e o papel da esperança nesse caso. E o resultado dá 8. Isso quer dizer que é esperado que a cada minuto tenhamos
8 chamadas nessa central telefônica. E por que essa informação é importante? Ora, para você conseguir dimensionar o número de colaboradores. Então, eu consigo quantificar o número de pessoas a partir deste resultado médio futuro. Vamos ver agora algumas propriedades da esperança, e essas serão apresentadas através de exemplos. O primeiro deles é aquele do questionário. Considere x como a resposta a um questionário, assumindo os valores -2, -1, 0, 1 e 2 com essas probabilidades. Imagine agora que eu não esteja mais interessado na minha variável aleatória x, e sim em uma outra variável que é a 2x. Então, 2x, que é a minha nova variável aleatória, assume o valor -4, porque eu peguei x, multipliquei por 2. -2, 0, 2 e 4. Pergunta: qual é agora a esperança de 2x? Veja, eu não estou calculando a esperança de x, e sim de 2x. Ora, é a mesma coisa. Esperança da minha variável aleatória agora 2x são os valores possíveis da minha variável vezes a sua probabilidade. Valor possível -4, probabilidade 0,1. Valor possível -2, probabilidade 3 sobre 10. E assim para todo mundo. E reescrevendo essa somatória um pouquinho diferente, temos essa situação. Esse -4 eu escrevi como 2 vezes o meu x1. O -2 é 2 vezes o x2, que nesse caso vale -1, vezes p de x2, que é o 0,3. E assim eu fiz para todo mundo. Olha, Eduardo, mas por que você reescreveu dessa forma? Porque agora eu vou colocar o 2 em evidência e vou ter essa situação. O 2 ficou em evidência e essa somatória que a gente está vendo é exatamente a esperança de x que calculamos há um tempinho atrás. Ou seja, a esperança de 2x é, na verdade, 2 vezes a esperança de x. Se você tem uma constante multiplicando a sua variável aleatória, essa constante sai da esperança multiplicando da mesma forma. Essa é a primeira propriedade da esperança. Continuando com esse exemplo, eu tenho agora o interesse de calcular a esperança dessa nova variável aleatória, que é x menos 5. E ela é dada dessa forma. Se o x vale -2, x menos 5 vale -7. Se o x vale -1, x menos 5 vale -6. E assim para todo mundo. Mas veja que a p de x não muda. Então, a esperança de x menos 5 fica sendo valor possível da variável aleatória x menos 5 vezes sua probabilidade. Então, é -7 vezes 0,1, -6 vezes 0,3 e assim para todo mundo. E, novamente, eu vou reescrever essa somatória utilizando a informação da minha variável aleatória x. Ou seja, o -7 é, na verdade, o x1 menos 5. Nesse caso, o x1 vale -2. O -6 é o x2, também menos 5. E assim até o -3, que é, na verdade, o x5 menos 5. Tudo isso, claro, multiplicando pelas suas respectivas probabilidades. E por que eu fiz isso? Porque agora eu vou pegar essas probabilidades, P1, P2, P5, e multiplicar dentro deste parênteses. Então, vai ficar x1 vezes P1 menos 5 vezes P1. x2 vezes P2 menos 5 vezes P2. Ou seja, eu apliquei a distributiva aqui nessas probabilidades, resultando nisso. Essa é a primeira somatória, que eu multipliquei xi vezes pi, e a segunda somatória ficou dessa forma, que é aquela que eu multipliquei com a constante 5. Ora, Eduardo, mas o que eu estou vendo aqui nessa primeira parte
é de novo a esperança de x. Exatamente. E a segunda parte? Quando eu somo todas as probabilidades do 1 até o 5, essa somatória é igual a 1, porque a soma de todas as probabilidades tem que ser igual a 1. Ou seja, o resultado aqui para a primeira parte é a esperança de x, e da segunda é somente o menos 5, porque dentro desse parênteses, tudo resultou em 1. Em outras palavras, a esperança da variável aleatória x menos 5 é, na verdade, a esperança de x menos a constante 5. A constante sai da esperança da mesma forma que ela está dentro desse parênteses. Essa é a segunda propriedade da esperança. Mais um exemplo. Considere novamente a mesma variável aleatória com a sua distribuição, mas agora o meu interesse é na variável aleatória x ao quadrado. Ora, Eduardo, eu já sei fazer. Basta que eu pegue a variável x ao quadrado e veja quais são os possíveis valores que ela assume e fazer a esperança de x ao quadrado. Exatamente. Então fica 4, que é o primeiro valor que a gente está observando aqui na tabela, vezes a probabilidade, 1 vezes sua probabilidade, e até o 4 novamente, que é aquela quinta observação, vezes a sua probabilidade. Mas nesse caso, veja que o 4, o 1 e aquele último 4 nessa somatória é, na verdade, o x ao quadrado. Então fica x1 ao quadrado vezes p de x1, x2 ao quadrado vezes p de x2, até o x5 ao quadrado vezes p de x5, resultando em somatória de xi ao quadrado vezes p de xi. E por que apresentamos este exemplo? Para que a gente perceba que mesmo a minha variável aleatória sendo x ao quadrado, a probabilidade que eu calculo é da variável aleatória x. Não é a probabilidade de x ao quadrado. Em outras palavras, mesmo que eu altere a minha variável aleatória, as probabilidades são baseadas na minha variável inicial, que nesse caso é o x. Então, em resumo, o que vimos até aqui é o seguinte: a esperança de A, uma constante, vezes x, variável aleatória, mais B, que é uma outra constante, é, na verdade, A vezes a esperança de x, ou seja, o A sai da esperança multiplicando, mais B, ou seja, a constante que está somando continua somando fora da esperança. Então, de maneira geral, temos essa definição. Dada a variável aleatória discreta e a sua respectiva função de probabilidade p de x, a esperança matemática de uma função de x, que poderia ser 2x, poderia ser x menos 5, poderia ser x ao quadrado, é dado da seguinte forma: a esperança dessa função é igual à somatória dessa função minha de interesse vezes p de x. E nos exemplos que vimos, a h de x era inicialmente igual a 2x, depois passou a ser x menos 5 e, por último, x ao quadrado. E terminamos aqui mais essa aula em que aprendemos a esperança de uma variável aleatória.